Bom pessoal, hoje nós vamos falar mais uma parte do vídeo falando sobre o Guilherme Vieira. É um assunto muito interessante que ele tocou sobre que as pessoas não têm prova de pedofilia na organização. E o Guilherme Vieira ele expõe de uma forma bem enfática assim, a opinião dele nesse contexto aqui. Mas nós vamos analisar se existe realmente algum processo, ganho, se existe realmente a pedofilia. Vamos analisar de forma justa e honesta para você que é testemunha de Jeová, para que você que é estudante e para você que é visitante do canal possa ver. Só lembrando que, por favor, mais uma vez, não esqueça de dar o like no vídeo e não esquece, por favor, também de se inscrever no canal, porque esse canal é muito informativo e ajuda muita gente a ter informação corretíssima em cima da verdade, do que há de conteúdo jurídico e que existe nos tribunais ou se é verdade. Então a gente vai analisar se é verdade, né, como o Guilherme Vieira, tá bom? Bom, então vamos soltar um pouco o vídeo aqui e vamos ver se existe alguma coisa que prova que realmente existe a pedofilia ou se a organização diz alguma coisa realmente sobre isso, porque o importante é a gente procurar na própria organização da Testemunha de Jeová a resposta, né? Então nós vamos ver lá, tá? Vou soltar aqui o vídeo primeiro de Guilherme Vieira no ponto que eu achei interessante. Vocês associam um pedófilo, aí você... Um momentinho, ele diz assim, vamos lá. Dá uma aumentada aqui, por favor, vamos lá. Vou soltar. Também tá errado. E quando se fala de pedofilia dentro do Salão do Reino, tem gente que vem aqui dizer que essas coisas acontecem, mas não apresenta nenhuma prova. E aí se eu vou lá e digo, me mostra uma prova, aí a pessoa vem e começa a me xingar, dizer que eu sou burro, que eu sou cego, que não sei o quê. Bom, ele diz que não existe nenhuma prova, né? Então nós vamos ver o que a organização diz, né? O importante é ver o que a organização diz, né? Então a organização diz aqui, no estudo da revista Amor e Justiça ao Lidar com a Maldade, aqui no parágrafo 3, então você me acompanha aqui, no parágrafo 3 diz assim, ó, infelizmente, abuso sexual de criança se tornou uma praga mundial, até mesmo entre os cristãos verdadeiros estão sendo afetados. Então, o que Guilherme Vieira falou que não existe, na realidade, a organização diz que existe, sim. Então até os cristãos verdadeiros, significa existe sim muita pedofilia dentro da organização. Aí ele diz, como assim? O mundo está cheio de pessoas más e de impostores, e alguns deles tentam fazer parte da congregação. Além disso, alguns que afirmam ser da congregação se deixaram se levar por desejo pervertido e abusam sexualmente de criança. Então Guilherme reconhece que realmente tem pedófilo, sim. Né? É o que ele diz, ó. Alguns que afirmam ser da congregação, afirmam ser não, são testemunhas de Jeová, são anciãos que fizeram pedofilia. Não tem nada de afirmam ser. Essa linguagem aqui está errada nessa revista, porque são ancião, porque eu tenho aqui, e vou mostrar para vocês aqui, um artigo do próprio Betel, dizendo que é ancião. Então diz, ó, se deixam levar por desejo pervertido e abuso sexualmente de criança. E são pessoas que são ancião que diz que são guiados por Espírito Santo. Vamos analisar porque o abuso de criança é um pecado tão grave. Depois vamos ver que os anciãos fazem quando ocorre caso de pedofilia. Pô, mas o próprio ancião, muitos anciãos são pedófilos. Então como é que o próprio ancião pode ver isso? Como abuso de criança. Os anciãos, muitos que foram pegos em processos, eram pedófilos. Tá? Então, essa textualização ela é programativa, ela não é verdadeira. Porque assim, ó, observe bem comigo que vocês vão ver, ó. Ela diz assim, ó, o mundo está cheio de pessoas más imposturas. Alguns tentam se fazer parte da congregação. Tentam não, são testemunhos de Jeová batizados e que fazem pedofilia. Não é tentam. É como se fosse um estudante. É o estudante que faz a pedofilia? Não. Vamos dizer que é verdade? Tá. Se você abrir aqui no Wikipédia, no assunto chamado Testemunha de Jeová e Abuso Sexual de Menores, a organização não tem mais como esconder isso. Por que ela não tem como esconder mais isso? Aqui é interessante, ó, o encobrimento, tá? E aqui os processos judiciais. Estão aqui os processos judiciais. Então o tribunal de 2004, o tribunal canadense, concedeu $5.000 para um autor. O que é o autor quer dizer pessoa que ganhou contra Betel. Entendeu? O autor e a parte réu. Outra aqui conseguiu $780 mil. Ela ganhou em torno de quase 2 milhões
com certeza foi um caso muito grave para ganhar esse dinheiro todo. Com certeza ela foi estuprada várias vezes por esse ancião, para ter feito isso. Já em 2012, a Suprema Corte de Alameda, Califórnia, também ordenou a Torre de Vigia pagar 21 milhões de indenização punitivas, além dos danos compensatórios que foi causado aqui, vamos ver aqui, um histórico de abuso infantil. A sociedade não divulgou, a Torre de Vigia com suas políticas, querendo ser santa, não divulgou. E aí o que aconteceu? A Suprema Corte da Califórnia meteu o pau nela e ela teve que pagar, tá? Outra coisa interessante também, aqui ó, abuso aqui ó, Torre de Vigia, e o tribunal concluiu que a Torre de Vigia foi negligente na prevenção do abuso. Por que ela foi negligente? Porque o KS deixava o abusador como se não fosse criminoso, porque ela queria privar o publicador de ir até a delegacia. Ela falava, eu lembro, eu fui ancião, ela falava que o publicador, o ancião não podia, olha só o que ela dizia, o ancião não podia passar informação ao publicador de que eles deveriam ir na delegacia dar uma queixa daquele criminoso. Por isso que ela pagou. Aí ela pagou aqui, ó, um valor compensatório de 2 milhões de dólares. Que equivale em torno de 6 milhões de reais. Por isso que Bethel está desesperada agora. No novo KS ela disse que não pode ficar. Tem que entregar logo à polícia. Porque ela levou muito pau. Mas a sociedade já apelou a sentença negligenciada. E o tribunal Califórnia, e que foi resolvido um valor não revelado, ou significa ela negociou com o tribunal para pagar o valor por trás escondido. Então tem vários casos aqui, ó, 13 milhões, 4 milhões, o tribunal sancionou a torre para não pagar, mas tá pagando, tá gastando dinheiro. A Torre de Vigia também pagou 30 milhões. Rapaz, é muito dinheiro, viu, gente? O júri concedeu a uma mulher de 21 anos 4 milhões de ferimentos. Rapaz, é muito dinheiro que ela está pagando. Essa daqui, de Londres, no Reino Unido, ela teve que pagar uma mulher que foi aliciada várias vezes por um ancião e pedófilo, que diz que recebe o Espírito Santo, de Deus, e estava causando a essa mulher que está aqui. Deixa eu ver aqui o noticiário. Essa aqui, ó, foi essa mulher aqui. Jehovah Witness compensa, ou significa pagar por abuso sexual. Tá em outro idioma, mas dá para você saber. Então teve que pagar 275 mil euros. É o que vale 1.200.000. Teve que pagar, né? Muito bem. Então, aqui estão todos os casos. Vocês podem achar aqui. Vocês colocam assim para achar. Testemunha de Jeová e abuso sexual. E própria organização ela reconhece isso, mas ela diz assim, impostores. Ela não diz testemunha de Jeová. Ela é esperta. Ela não diz testemunha de Jeová, gente. Mas é igual o Silvio Santos. Na realidade, tem muito pedófilo dentro da organização do Testemunha de Jeová. E interessante que meu amiguinho aqui diz que não tem caso nenhum. Não tem prova nenhuma. Olha o que ele diz, ó. E eu acho até uma hipocrisia quando pessoas vêm aqui nos vídeos dizer que Testemunho de Jeová passa a mão na cabeça de pedófilo. Mas se você desassocia um pedófilo, aí você também tá errado. E quando se fala de pedofilia dentro do Salão do Reino, tem gente que vem aqui dizer que essas coisas acontecem, mas não apresenta nenhuma prova. E aí se eu vou lá e digo, me mostra uma prova. Aí a pessoa vem e começa a me xingar, dizer que eu sou burro, que eu sou cego, que não sei o quê. Aê! Ô Guilherminho! Guilherminho, gente, não tem conhecimento nenhum. Guilherminho é uma pessoa extremamente ignorante, meu Deus. Guilherminho não sabe pesquisar. Ô Guilherminho, eita Guilherminho. Vamos lá para outro caso? Vamos lá, aqui ó. Nova evidência nas alegações da Testemunha de Jeová. Um grande site também, ó. Do Bing, viu? É do MSN. Olha só. De que? Esse homem está sendo procurado. O ancião está sendo procurado. O nome dele é Frederick
McLean. Eu acho que pronuncia assim, tá? Mas tudo bem, ele tem 17 acusações só de abuso infantil. E que é que ele era? Ah, Congregação das Testemunhas de Jeová em San Diego. Ai, 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 ai. Os familiares da vítima, aqui, ó, os familiares da vítima entraram com uma ação contra as testemunhas de Jeová porque o homem era um estuprador de criança. O homem era um pedófilo e era ancião. Oh, que maravilha. Oh, eu tenho que ter pena de Guilherminho. Guilherminho tá tudo desinformado, Guilherminho. Precisa aprender muita coisa, Guilherminho. Guilherminho, deixa eu dizer uma coisa pra você, Guilherminho. Eu já vi gente baixaria em conhecimento, mas tu é demais. Ou baixaria, mano. Você deveria, no mínimo, pesquisar mais um pouco, né? Tem lá no BBC News, tem no BBC News, que é um dos maiores do mundo, né? Nós temos aqui o MSN. Nós temos, sabe o quê? Vamos lá? Vamos lá? Olha, eu tenho aqui também no YouTube, né? Nós temos no YouTube também. Todo o processo na Austrália, olha. Olha, Jeová na Austrália. Olha, isso aqui, gente, é Jeffrey Jackson, né? No tribunal da Austrália. Foi 3 horas e pouco. O juiz questionando a ele, a promotora, o juiz e o promotor e os advogados, mostrando que ele tentava enrolar eles para que eles não punissem a organização, porque a organização escondeu só na Austrália 1.106 casos de pedofilia documentado. Aí tem um abestalhado que acha que um tribunal vai abrir uma ação contra você sem documento. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu trabalho na justiça. A justiça é assim, para você abrir um processo, para você condenar alguém, você tem que ter provas jurídicas, documento. Você tem que ter o acusador e ter documentos provando que aquela organização ou aquela religião ela é criminosa com algumas políticas. E só entende quem entende, só é ancião, porque anciãos têm acesso a isso. Só que muitos anciãos são fanáticos. São fanáticos. Eles esquecem que é um crime pedofilia e eles vão lá da organização e se chimba. Muitos anciãos agora estão sendo processados também. Então eu indico você processar o ancião da sua congregação também. Quando você tiver com esses problemas, processe o ancião da sua congregação, depois entre com seu advogado e processe também a organização. Processe o ancião por ele ser preso também, porque ele está sendo conivente com uma organização que está sendo criminosa. E todo mundo sabe que pedofilia é crime, né? Então, gente, fica aí todas as provas. Eu vou dizer que Guilherminho, eu tenho pena de você, Guilherminho. Você simplesmente não tem conhecimento, é um ignorante, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até a próxima, se o Criador Eterno nos permitir.